Sobre o jogo, em nenhum momento o Fluminense me deu a entender que ele poderia ganhar o jogo. Para mim, o jogo controlado que o Renato fala era invertido. Do começo ao final, não teve um único momento que o Fluminense, que passou a impressão que o Fluminense, vai virar, tá melhor, vai amassar, vai fazer gol. Pelo menos, o meu sentimento não era esse. E por que não era esse? Porque na minha cabeça, o Chelsea, na minha visão, tá? O Chelsea fez o melhor jogo contra brasileiro e o Fluminense fez o pior jogo contra europeu. Quando você juntou essas duas coisas dentro do mesmo gramado, é esse 2-0 controlado que quase foi um 3-0, enfim, pelas circunstâncias do jogo. Então, o que o Chelsea fez contra o Fluminense, ele fez muito mais contra o Flamengo do que ele tinha feito contra o Flamengo e também muito mais do que ele tinha feito contra o Palmeiras. O Tirone, o âncora, brincou que não acreditava muito na minha tese de que o botão nas costas ia ser ligado, mas o Chelsea, para mim, representa aquilo que eu imaginava que ia acontecer. Ia subir de produção ao longo da competição. Então, o jogo que o Chelsea faz contra o Flamengo foi contra o Palmeiras já foi melhor e contra o Fluminense foi ainda melhor. E eu acho que na final esses caras vêm ainda melhor. O Fluminense tinha feito um baita jogo com o Borussia, um baita jogo com a Inter de Milão e para mim não fez um bom jogo contra o Chelsea. Claro que tem aquela coisa da brincadeira do Tostines, né? Daquela marca de bolacha. É mais fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinho? Biscoito. Biscoito, ou sei lá. O Fluminense jogou menos contra o europeu porque o Chelsea jogou mais ou o Chelsea jogou mais porque o Fluminense jogou menos? Eu sei que vai ficar essa dúvida no ar, mas para mim está claro que as duas coisas acabaram acontecendo. Os desfalques para o Fluminense foram muito problemáticos. O Martinelli era o cara que fazia o vai e vem e, de alguma maneira, chegava a incomodar também ofensivamente, além de toda a ajuda que ele dava na parte de trás. Aí você teve que jogar o René para dentro, aquela coisa. Aí Thiago Santos teve que jogar muito mais do que deveria estar jogando. E aí o Hércules, que era o cara que entrava no segundo tempo e revigorava o time, ele era o cara desde o começo e não tinha mais ninguém para revigorar nada no segundo tempo. Então também eu acho que de alguma maneira acabou pesando. Então um 2-0 controlado, justo, que o Chelsea é melhor e que no final do jogo, para finalizar aqui, eu acho que é uma coisa que a gente, se a gente critica nos jogos do Campeonato Brasileiro Estadual, temos que criticar numa Copa do Mundo. Empilhar atacante é uma coisa que treinador brasileiro faz, que eu não consigo ver isso como uma maneira positiva. Às vezes o Ramon Dias fazia isso no Corinthians também. Não é só brasileiro. Você sai sacando zagueiro e volante, põe um monte de cara na frente, a bola depois não chega, você não tem quem leva ela até lá, você não retoma a bola, não adianta nada. Você tem 4, 5, 6 jogadores parados na frente, esperando uma bola que não chega, porque o restante do time não existe. Então eu discordo um pouco, eu fui pro todo ou nada, eu já estava perdendo. É que eu acho que é possível manter algum tipo de organização, trocando uma ou outra peça, não empilhar um monte de atacante, como o Renato acabou fazendo, que eu acho que é um problema que a gente tem no nosso futebol brasileiro. Eu não vejo muito europeu empilhando atacante, mesmo quando as coisas não estão acontecendo. Enfim, uma derrota justa do Fluminense. Se quiser depois analisar a campanha é outra coisa, mas os 90 ali passou quem jogou muito melhor, fazendo o seu melhor jogo contra brasileiro. Vamos falar daqui a pouco, fazer um balanço geral da campanha do Fluminense e também dos outros brasileiros nesse Mundial, Massa. Mas, enfim, sobre o jogo. O que faltou? O Leandro, ele, para mim, resumiu bastante o que foi o jogo, né? O cara que decide o jogo, faz os 2 gols, custou quase 400 milhões, que significa 80% da receita do Fluminense no ano, para colocar o jogador em campo. O jogador entra e decide o jogo com 2 golaços, né? Com muita eficácia. Isso demonstra, e ainda mais, um jogador criado pelo Fluminense, quer dizer, se você for fazer uma análise mercadológica do futebol,
Essa é a análise perfeita. Você vê o Fluminense, gerador de talento, pé de obra, gera o cara, ganha uma Libertadores, vai para a Copa do Mundo, o cara que ele criou, gerou, vendeu, porque você não estava vivo hoje, tem que vender, não estou fazendo essa crítica. Aí ele vem, se encontra com o time as coisas Chelsea. De destino que... É isso. E aí o produto dele está em campo e decide o jogo, né? Então, essa é a grande diferença do futebol brasileiro para o futebol desse mundo globalizado, dessas grandes indústrias que são grandes marcas, né? Real, PSG, Chelsea, a turma da Premier, enfim, esses times que têm dinheiro infinito e é capaz de fazer isso para decidir o jogo. Enquanto o Fluminense tem que remendar o time dele, porque tinha muito jogador suspenso, machucado. O Chelsea não. O Chelsea vai lá, já tem uma base, um elenco, se desgasta menos, fica mais com a bola. E o jogo foi... eu acho que o que condiciona muito a análise é você olhar o placar e ver o resultado depois que sai 1-0. Depois que sai 1-0, aí o jogo de fato ganha outro contorno, ganha outra cara. Porém, a chance que o Fluminense teve seria definitiva para empatar o jogo ali. E isso poderia trazer ao Fluminense um olhar diferente, empurrar mais o jogo, tentar levar para os pênaltis, né? Não ter que jogar no contra-ataque, não ter que sair para buscar empate. É fatal, né? É fatal. Quando você toma um gol e sai para buscar o empate, normalmente você vai levar o segundo contra adversários que têm mais qualidade, que têm tudo. O Chelsea tem mais e melhor que o Fluminense, né? Assim como tem contra o Palmeiras e como tem contra o Flamengo. A vitória do Flamengo foi gigante, também por circunstâncias, jogador expulso e tal. Tem todas essas circunstâncias, precisa deixar isso muito claro. Agora, o jogo, cara, esse tipo de jogo, você precisa ter uma série de fatores do teu lado. Então, o João Pedro tinha que chutar essa bola, lá bater na trave e sair, né? No primeiro gol, no segundo gol a mesma coisa, e a bola do Fluminense tinha que ter entrado. Aí era a chance do Fluminense ganhar o jogo. Fora isso, cara, o resultado é normal, é assim que é. E eu agradeço muito a oportunidade de ter visto esse Campeonato Mundial de Clubes, porque é o que falta muito pra gente, né? Ter esses embates, cada vez mais, ter mais jogos. Não vai ter um por ano, se for o caso. Se um brasileiro ganhar a Libertadores ou um sul-americano, algum vai ganhar, né, Vessa? Só ganhar um. E vai ter que passar na semifinal também. Enfim. Ele vai ter que passar na semi, né? Isso, e tem a possibilidade de fazer um jogo contra o PSG, que já está lá. Sim, né? Já está na final do Mundial Interclubes aí, que mudou a nomenclatura, sei lá eu. Então, se esses torneios... Se os times brasileiros conseguissem jogar mais vezes, a distância ia diminuir muito, que é sempre o que eu falo da questão da casa nova quando você muda. Até você se ambientar onde estão suas coisas, os detalhes finos que decidem jogos, né? Onde está o ralador de queijo Gouda que o Tirone usa para fazer fundir? Pô, até se achar isso numa mudança, demora pra caramba. Então não vamos fazer fundir agora.